Olá, amigos, estamos de volta para mais uma edição do Conversa de Política e nós estamos tendo a honra de receber aqui o ex-prefeito de Palmas, Raul Filho, que vai falar um pouco com a gente sobre a trajetória política, analisar o cenário e falar de perspectivas, né? Que esse é também o objetivo aqui do nosso quadro. Raul, primeiro, muito obrigado, é um prazer recebê-lo aqui. Você está sem mandato desde 2012, né? E observando como é um ser político, observando o cenário do lado de fora, de um ponto de vista até privilegiado, que mudou da época que você estava no cenário e agora esse período que nós passamos aqui, como que você está avaliando o cenário político do Tocantins? Ele tem evoluído? Como que você tem visto, Raul? Kleber, boa tarde. Muito obrigado primeiro por essa oportunidade. Veja bem, é 2013, né? Eu entreguei a prefeitura no 1º de janeiro de 2013. Olha, talvez seja um dos momentos muito bons quando você está fora desses embates, na planície, e podendo analisar, né, como protagonista, ou melhor, não como protagonista de toda essa situação. Eu não vejo com tristeza, mas eu vejo assim, com observação, que nós não temos evoluído nesse campo político, e sobretudo de gestão. Parece-me que as pessoas galgam o poder e conseguem cair na mesmice, né? E não preocupar, estar inovando, buscando, você entende, conectar com as necessidades, sobretudo da sociedade, que isso é o que é fundamental. Eu acho que antes e hoje, mais do que nunca, em qualquer tempo, a gente não pode fazer governo pensando apenas na questão no concreto. Você precisa governar pensando nas pessoas, afinal de contas, elas existem e com esse objetivo que os governos têm que buscar resultados. Mas não temos visto evolução nesse campo administrativo, não. Eu acho que precisa haver mesmo, você entende? Mais empenho, mais desejo, mais projeto, mais programa, mais determinação, né? Entre governo e sai governo, nós temos percebido que as coisas, as reclamações são as mesmas, os desejos de transformações são os mesmos, e vai faltando cada vez mais compromisso, né? Precisa haver alteração, precisa haver entusiasmo. Tem faltado em nossos governos, eu estou referindo em todas as esferas, né? Um pouco de entusiasmo. E da sua gestão? Você teve 2 mandatos, principalmente na área da educação, foi uma grande referência, né, a tua gestão. Hoje, também, passados esses anos, você deve ter tido já o tempo de fazer essa avaliação. Como que você avalia esses 8 anos de Raul Filho? Kleber, quem conhece Palmas antes de 2004 e passou a conhecer uma Palmas de 2004 a 2013, pode avaliar perfeitamente os efeitos do nosso governo. Eu admito que nós somos um governo que não publicitamos os nossos atos, mas eles estão aí, são reais. O meu sucessor assumiu uma prefeitura com muito dinheiro em caixa e muitas obras em andamento, e o que é mais importante, mais do que isso, muitas ações consolidadas. É inegável que o nosso governo, no silêncio, fez o maior programa habitacional desse país, proporcionalmente ao tamanho da nossa população. E quando nós conseguimos firmar essa parceria com o governo federal, naquela época, a obrigação da prefeitura era fazer um aporte de 30% do valor de cada casa. E mais do que isso, nós tínhamos que ter o terreno regularizado junto aos cartórios, senão a Caixa Econômica não liberaria os recursos. E olha os avanços que nós tivemos. Quantas 1.000 famílias nós conseguimos dar o teto próprio? Eu não vi de lá para cá isso avançou nada. E antes de nós também não tinha programas habitacional. Então as pessoas buscam como referência o nosso governo, porque a educação realmente foi assim, ela foi impactante. Se você vê o que era a educação antes da nossa chegada e a forma que nós deixamos, certo? E o reconhecimento nacional, ela impactou. Mas não foi diferente na saúde. O que era a saúde antes de 2004? As estruturas físicas, o estímulo dos trabalhadores, dos médicos, os programas, as ofertas de exame, de cirurgia, isso nada existia. E nós conseguimos fazer mesmo um investimento maciço na educação e buscar resultados. Eu tenho certeza que a população daquela época sente saudade. No nosso governo, você nunca ouviu falar em crise na saúde.
ausência de medicamento, de especialização, de cirurgias que não eram obrigação nossa, mas que, no entanto, nós fazíamos porque víamos a ineficiência do Estado e a necessidade da população. E a prefeitura entrava, sem publicitar. Né? Então, a educação também dispensa comentários. Mas se você for olhar a questão da infraestrutura, o que era, Palmas? As principais artérias da nossa cidade em 2004, os avanços, como nós organizamos o trânsito, o escoamento, quadras e mais quadras, pavimentada, drenada. O maior programa de drenagem dessa cidade foi o nosso governo, realizado por nós e deixado para o nosso sucessor para dar continuidade com bastante recursos em caixa e obras em andamento. Isso é interessante porque assim, o Amasta conseguiu vender muito essa imagem de um governo revolucionário. Você faz o comparativo entre os dois? Quer dizer, você reconhece primeiro que houve uma evolução com a Amasta ou você vê também como consequência desse trabalho que você já vinha fazendo? Como que você vê isso? Kleber, o próprio secretário de infraestrutura da Amasta dizia o seguinte: olha, se nós concluirmos tudo que o prefeito Raul Filho deixou, nós já temos o suficiente para realizar um grande governo. Isso foi dito muitas vezes por ele. Com 15 dias que o Amasta assumiu o governo, ele foi inaugurar uma unidade de saúde e nós temos isso gravado no seu discurso. Reconheço que Palmas tem a melhor saúde pública municipal do país. Você entende? Eu, porque não sou de correr atrás dessas questões. Então, quando ele percebeu que o futuro poderia trazer a nossa pessoa como uma ameaça para ele, então ele mudou o discurso, mas até então ele reconhecia muito. Olha o discurso de posse do Amasta. Eu estava presente, transmitindo a faixa para ele. O que ele disse no discurso dele. Né? Então, são reconhecimentos, você entende? Agora, a gente não tinha mesmo você entende? Essa visão de publicar isso, de massificar para o Brasil, para a opinião pública, os nossos feitos. Olha as questões sociais, as políticas públicas, olha as estatísticas de emprego, a promoção da pessoa humana. Foram avanços fantásticos. Nós criamos formas de unidades aqui na cidade, como o Banco do Povo e tantos outros, que isso empregou milhares de pessoas. Isso colocou muitos empresários que até então não sonhavam em ser empresários. E conseguiram ter um bom começo e estão aí firmes e reconhecem essas nossas ações. Entende? Bom, a última eleição sua... Nós nunca tivemos reclamação, Kleber, do setor rural. Nós estamos presentes com assistência técnica, com orientação, com apoio, você entende? A gradagem de terra, enfim, houve uma evolução. Certo. Quando o Lula falou nesse programa de compra direta do produtor, eu já falava isso no nosso discurso, já praticávamos praticamente aqui. A merenda escolar nossa, a gente incentivava, dava o apoio, financiávamos muito pelo Banco do Povo e compramos o produto. Só que eu não publicava isso. Né? Quando eu cheguei à Prefeitura de Palmas, o Brasil não falava e nem conhecia educação em tempo integral. Quando nós fomos implantar, o meu próprio secretário tinha dúvidas. Você entende? Eu falei, isso é uma missão minha da deputada Solange, são estudos que nós temos. Tudo pode dar errado, mas a educação em tempo integral tem que dar certo. E deu certo. Você diria que a grande diferença, então, do seu governo para o governo Amasta foi justamente a divulgação, quer dizer, em termos de massificação de publicidade? O que nós fizemos muito de menos, ele fez muito de mais, entende? Publicitou demais. Conclusão, o que eu analiso? Eu não estou assim, descaracterizando o governo Amasta, teve avanços. Sim. Eu seria hipócrita em dizer isso. Mas a Amasta, ele simplesmente colocou o vestido numa noiva. Você entende? Pegou o vestido, achou a noiva pronta e colocou. E dali ele fez a festa. Não foi isso. Né? Mas teve avanço. Sim. E a tua última disputa foi em 2016, quando você justamente tentou voltar à prefeitura. Como que você avaliou aquela eleição? Avalia hoje aquela eleição de 2016? Foi a última eleição com a Amasta, né? Kleber, dois momentos que eu acho que ela interferiu diretamente. Primeiro, eu apostei muito nas pesquisas iniciais numa estabilidade de uma eleição que seria tranquila. Tá? E ela foi até por muito tempo nos trazendo favorável, e bem favorável. Correto?
E eu dei uma acomodada, não posso negar. Eu não ampliei essa estrutura de assessoria, você entende? Envolvendo mais pessoas que pudessem nos ajudar com seu conhecimento, experiência. E outro ponto que também contribuiu muito foi essa questão da massificação de que o Raul era inelegível. Entende? Eles pegavam aquelas certidões antigas e está aqui, né? E a minha amiga hoje, e antes também, eu acho que contribuiu muito com essa questão, a Cláudia usou o programa dela nos últimos 25 dias tão somente para dizer que eu estava inelegível. A Claudinha não falava outra coisa. Como é que vocês vão votar no candidato que ele está inelegível? Como é que eu estava inelegível se eu estava com a minha candidatura registrada? Se eu tive problema de não votar em mim mesmo, é porque o TSE fechou esse período antes de que eu regularizasse minha situação. E os TSEs acompanham. Ou seja, como você mas sempre se eu disse... estivesse inelegível, eu não estaria com a candidatura registrada. Eu não registrei minha candidatura com liminar. Foi com condições legais. Mas não houve uma decisão na reta final ali de que você não poderia disputar, justamente na reta final? Uma decisão, mas não interviu. Eu fui candidato até o final, tive meus votos contabilizados. Entende? Ou seja, se você ganha, na tua interpretação, se você ganha, você poderia ter assumido, sem problema. Mas não tem a menor dúvida, como não? O grande problema é que o Amasta foi orientado, e muito bem orientado juridicamente, e pegou esse viés, né, como uma forma de conseguir me detonar, e foi bem sucedido. O Raul é inelegível. O Raul é inelegível. Entendi. Certo? Prefeito, e agora o ano passado, você tentou aí viabilizar uma candidatura a senador e acabou que, na verdade, é um projeto antigo seu, conversamos muito sobre isso, mas não deu. Teve um problema partidário, de falta de legenda. Como que você agora avalia, então, esse momento, já pulando para 2018? Olha, eu tenho uma profunda admiração. Eu passei a ter, até então não, mas eu passei a ter uma profunda admiração pela senadora Cátia Couto. Foi maravilhoso trabalhar com ela nessa campanha. E posso dizer para você o seguinte, se eleita governadora, o Tocantins hoje estaria em outro patamar. Acredito que ela teria muito mais condições de tocar esse estado, correto? De fazer ele prosperar, né? Trazer ele ao estado, ao nível que realmente ele merece estar, pela sua economia pujante, porque o Tocantins, o Kleber, ele é um estado altamente produtivo. Nós somos aí a 8ª, 9ª economia. Por quê? Esses retrocessos constantes, né? E havia esse entendimento de que, uma vez, estando no partido, eu seria o candidato ao Senado em 2018, né? Mas, infelizmente, isso desencaminhou. Não por ela, mas pelo seu filho, né? Que conseguiu enxergar, talvez, esse caminho de buscar a eleição para o Senado, deve ter pensado, eu vou aqui, né? Respeitei, pronto, acabou. Então eu perdi uma oportunidade e ele conquistou ela, né? Mas isso são projetos que acho que cabe a Deus dizer o momento certo, se esse momento ainda haverá. Eu acredito que sim. Raul, agora tem assim, alguns fantasmas que te rondam, né? Um deles eu acabei de saber que foi superado, quer dizer, aquela Operação João de Barros de 2008, 11 anos depois, tem que esperar 11 anos, um pronunciamento da justiça que parece que agora sai a decisão da sua absolvição. E a questão do episódio Cachoeira, que não dá para deixar de falar quando a gente fala de política, e sempre alguém vem falar isso a seu respeito. Como que você avalia esses dois momentos também difíceis que você passou? Eu lembro, 2008 foi a véspera de uma convenção, quando teve aquela operação da Polícia Federal, e apesar dela, você foi reeleito com muita facilidade até naquele ano. E depois, bem no final de sua gestão, veio o episódio do Cachoeira. E volta e meia tem isso, esse fantasma te ronda. Como que você avalia esses dois episódios? Kleber, eu não era candidato à reeleição em 2008. Eu fui visitado por vários vereadores sob a liderança do vereador Vanderlei Barbosa à época, insistindo sobre a minha candidatura, mas não estava dentro de mim essa vontade, correto? Eu passei a ser candidato no dia que a Polícia Federal entrou na minha casa. Com o mais absoluto respeito e tudo, correto? Mas aquilo realmente me indignou. Eu falei, olha, eu preciso ir para as ruas, enfrentar as pessoas e dizer que eu não temo os resultados dessa operação. Você entende? Que eu deito e durmo dos mais tranquilos, eu tenho consciência dos meus feitos.
E aquilo me motivou a ir para a reeleição. Eu fui enfrentar mesmo as pessoas nos olhos. Entende? Isso saiu agora, lamentavelmente. Nós ganhamos em todas as instâncias aqui. O Ministério Público recorreu para Brasília. Né? Lá nós ganhamos por unanimidade. Essa questão João de Barro foi o resultado de agora. De 2008. Essa questão Cachoeira, o Congresso Nacional arquivou essa investigação, entende? E o Ministério Público aqui do Estado entendeu que tinha que abrir um novo procedimento. Né? O procurador da época, talvez contrariado comigo por uma ou por outra razão, né? Não vem ao caso, e decidiu fazer isso. A gente estava sempre se batendo na televisão, batemos boca umas 2 ou 3 vezes publicamente. Ele deve ter pensado, deixa eu dar uma resposta qual. Tinha todo o poder na mão e abriu essa investigação mesmo, com procuradores, promotores e tudo. Eu acho que deu, assim, o que o Ministério Público nunca fez para investigar a vida de alguém. Tá? E essa ação está aí. Ela está correndo, vai na Justiça Estadual. Né? Mas eu tenho a mais absoluta tranquilidade. Se haver justiça, eu serei inocentado como fui em todas até agora. A única condenação que eu tive foi aquela lá atrás, da questão ambiental, porque ganhamos aqui na primeira instância e lá o meu advogado cochilou, correu a revelia. Foi onde eu tive todos aqueles problemas. Mas, tirando isso, até hoje nós nunca tivemos uma derrota na Justiça Federal. Então, eu estou muito tranquilo. Eu peço a Deus que esse ano a gente termine essa questão Cachoeira. Viu? E vamos ver os resultados. Bom, você é um político de muita habilidade, principalmente no trato com as pessoas, e aí nós temos já um projeto para frente, quer dizer, volte e meia aí eu vejo você tá sonhando ainda em voltar à Prefeitura de Palmas. Esse projeto está de pé para 2020, como que você está analisando para 2020? Kleber, um certo político, que eu não vou mencionar o nome, dizia o seguinte: o tempo é senhor da razão. E é mesmo. Então, eu tenho muita saúde, graças a Deus, tenho muita disposição, tenho adquirido bastante conhecimento, mais experiências, entende? Eu me vejo preparado para qualquer função que a vida pública me designar e as pessoas confiarem. Tá? Agora, esse projeto, você não pode fazer ele isolado. Isso depende de você construir ou reconstruir grupo, programa, proposta, e nós estamos trabalhando nessa direção. O cenário estando favorável, porque não adianta eu querer ser candidato de mim mesmo. Então, preciso que haja um sentimento das pessoas, uma convocação da sociedade, correto? Se haver esse ambiente, sem sombra de dúvida, eu estarei com o meu nome colocado para, mais uma vez, contribuir com a Prefeitura de Palmas e corrigir muitos rumos que a gente percebe que a cidade precisa ter. Você acha que essa mudança que nós tivemos no ano passado, de Amásta para Cíntia, você chegou já a avaliar essa mudança para Palmas, como que foi? Olha, como cidadão crítico no bom sentido, né, eu vejo que nós poderíamos estar bem melhor. Se você fizer uma pesquisa, eu gostaria muito, muito. Em janeiro de 2013, o Brasil vivia uma crise com as prefeituras. Você vai ver que nenhuma prefeitura brasileira foi repassada ao sucessor naquela ocasião tão redonda, com tanto dinheiro em caixa. Eu me lembro a somatória, 84 milhões de reais, 279 milhões na Previdência do município, dinheiro mesmo em conta, muitos projetos em construção e outros aprovados e com dinheiro liberado, certo? E eu vejo hoje essa coisa tímida, essa falta de vontade de avançar. Então eu penso que Palmas precisa de um governo madrugador, que acorda de forma inteligente cedo e já sabendo quais a missão a ser cumprida. Tá? E quanto uma gestão à outra, eu acho preferível que a sociedade faça o jogo, você entende? Seja o melhor juízo disso aí. Né? Mas eu gostaria muito que qualquer pessoa que julgasse essa questão, Amásta, Cíntia, Raul, Nilmar, etc., etc.,
que analisasse todo o histórico, as etapas que a cidade viveu e as suas conquistas. Entende? Prefeito, e agora uma coisa que você precisa definir sobre candidatura é a primeira questão partidária. Você saiu do PT, foi para o PR, depois foi para o PSD, saiu ano passado e agora está sem partido. E eu sei que tem muitos convites chegando para você, muitos líderes partidários me dizem, a gente quer o Raul aqui e tal. Você tem dito que essa escolha se dará a partir de fevereiro. Como está sendo trabalhado isso? Kleber, dezembro, né? Dezembro para janeiro. Dezembro para janeiro. Existe vários convites, né, sobre essa questão partidária. Eu estou analisando todo esse cenário. É muito fundamental que você faça, né, uma avaliação sobre o cenário nacional, regional e local. Isso diz muito a respeito do resultado de uma eleição local. Então, a gente precisa ver os avanços do governo federal, a linha dele, né, comportamento, ação, gestão. Da mesma forma, isso se reaplica no governo do Estado e também, consequentemente, do município. Então, toda essa ação, essa conjuntura, né, ela vai influenciar também numa decisão. Porque eu sei que tudo isso é momento, é como pesquisa, né? Pesquisa, ela retrata o momento. Você hoje pode estar muito bem, amanhã você está mal hoje, amanhã você está bem. Então, quanto ao partido, eu vou esperar passar dezembro, mas janeiro eu já quero tomar uma decisão sobre essa questão partidária. Para a gente fechar, você que foi uma pessoa também que pegou justamente o período de ouro do PT, né? Você pegou ali de 2004 a 2012, os melhores momentos do PT, do governo federal, você passou como petista na época, e agora nós tivemos depois o impeachment, tivemos Dilma, tivemos Michel e agora Bolsonaro. E como um grande observador da política que como que você vê o Brasil hoje nessa comparação de Bolsonaro pós-Michel Temer e antes com Lula e Dilma? Kleber, a Dilma eu vou pular. Agora, eu pode ter todos os problemas. Eu penso o seguinte, todos nós temos que pagar pelos nossos erros. Eu não estou aqui julgando o presidente Lula. Eu tenho profunda admiração, o mais absoluto respeito. Vejo que foi um governo transformador, sobretudo para as classes sociais. Tá bem? E torço para que, ao final de tudo isso, realmente ele consiga mostrar o que ele sempre defendeu, que ele é inocente. Tá? Mas é inegável que um governo que teve grandes avanços, só cego não consegue enxergar. O Michel Temer foi uma continuidade de tudo isso aí. Tá? Então, eu acho que o Lula marcou uma era de mudança total, sabe? Foi assim, esses avanços nas políticas públicas, onde o cidadão passou a ser reconhecido, passaram a ter direitos e também as obrigações, mas passou a conquistar os seus espaços, né? Acabou que não tinha um velocípede, passou a ter uma bicicleta, quem tinha uma bicicleta passou a ter uma moto, passou a ter um carro, etc. Então, muitos sonhos se realizaram. E eu penso que os governos têm que pensar isso. Você tem que procurar não só pensar em concreto, você tem que também investir na felicidade das pessoas. Afinal de contas, o mundo existe em função dela. Sim. Né? Agora, quanto ao Michel Temer, ao Bolsonaro, eu, como brasileiro, não voto nele, mas só me resta pedir muito que ele acerte, porque, afinal de contas, eu sou brasileiro. Agora, eu vejo que o presidente precisa mudar muito o tom, as ações, ele precisa ter mais propriedade sobre o seu governo. Eu vejo que está uma questão muito de família, muita interferência, você está entendendo? E muito atropelo no que diz, né? Acho que ele precisa ser mais pautado, falar menos e agir mais. Tá? Mas só uma coisa que, se o Bolsonaro conseguir fazer, eu penso que ele já fez tudo. Porque o país nosso é muito rico, nós ainda continuamos sendo a sexta economia do mundo. É um país que tem a maior tecnologia no agronegócio, na agricultura do mundo. Então, nós somos autossuficientes. O que o Brasil precisa é tão somente isso, é frear de vez a corrupção. E ele está se propondo. Se ele conseguir a demonstração de que o seu governo, consequentemente os demais governos estaduais e municipais, né, cair nessa mesma linha de combater definitivamente a corrupção, ele já fez tudo o que o país precisa. Porque a sensação que nós temos é de que o país avança só enquanto os políticos dormem. Entende? Então, para mim, ele já faria tudo. Se realmente ele conseguir colocar em prática
essa ação por qual ele foi eleito. Certo. Né? E do governo do Estado? Nós tivemos aí uma série de governos, você também pegou um momento bom ali, teve uma relação até muitas vezes boa, às vezes ruim, com o governo Marcelo Miranda. Aí depois nós viemos aí governo Siqueira, Gaguinho Siqueira, Théo Sandoval, e agora depois Marcelo Miranda e Carles. E eu sei que o Palácio Araguaia, você como é um dos principais políticos do Estado, e como todos os políticos do Estado, tem isso em mira em um dia. Como que você avalia a evolução do governo do Estado ao longo desse período também, Raul? O período... Desse período todo aí que você, desses últimos 15 anos principalmente, que nós tivemos essa mudança grande na política do Estado. Kleber, nós poderíamos ter evoluído muito mais. Eu vou colocar de forma genérica. Nós temos um grande problema no Tocantins, chama-se o paternalismo. Os governos, quando se elege e busca a reeleição, normalmente eles fazem um pacote de bondade, sacrificando a economia do Estado. Se você for olhar hoje, o nosso orçamento, ele está mais do que o permitido por lei, o limite prudencial está extrapolado. Mas eles insistem em reeleição e fazer os pacotes de bondade, oferecer aquilo que não consegue atender e que, uma vez perdendo as eleições, o sucessor está totalmente comprometido. Eu disse ao Carles, ainda quando presidente da Assembleia, convidado por ele para uma reunião, eu queria que eu fosse candidato ao Senado com ele, eu escolhesse um partido, etc, etc, etc. Aí veio a questão da cassação. E ainda assim nós conversamos um período. Que ele precisava propor para a sociedade um projeto claro mesmo, tivesse que enfrentar isso com os demais poderes, né? Uma reforma mesmo, definitiva, enxugar essa estrutura, fazer dentro de casa e cobrar também dos demais poderes. Porque, meu amigo, todo ano os demais poderes devolvem dinheiro, sobra dinheiro, gasta muito com mídia. Você quer um exemplo? Olha a disparidade de salários da Assembleia para o Executivo, do Judiciário para o Executivo, do Ministério Público para o Executivo, do Tribunal de Contas para o Executivo. É uma coisa que não existe. O Estado não pode pagar essa conta. Agora o cara fica com medo de enfrentar a justiça porque tem sempre um processo andando alto, falar, desembargador, juiz, tem que enfrentar o Ministério Público, o Tribunal de Contas da mesma forma. Precisa chamar todos os dirigentes desses poderes a mesa, mostrar a real situação do Estado. Amigos, eu vou fazer, mas vocês precisam também fazer esse sacrifício. Eu falando o que eu disse ao Carles na ocasião. Tá? Carles, nós temos 29 unidades gestoras. O governo de Goiás, à época, tinha reduzido para 10. Eu falei, vamos fazer com 10, está muito bom. Corta isso, você já vai ter recurso suficiente para fazer investimento. Não, mas ele achou fantástica a ideia. O que ele fez? Depois que assumiu o governo, criou mais 2, foi para 31. Quem paga essa conta? Então, precisa de austeridade de verdade, não é só de discurso, não. Tocantins precisa de um governo de austeridade. Primeiro, ter uma visão da nossa capacidade, do que é o Estado, do seu potencial, e que planeja suas ações, mas que põe em curso. Correto? E outro detalhe que eu acho muito pernicioso, essa relação teórica e promíscua entre executivo e legislativo. Esse toma lá e dá cá. Você pode ver que o meu governo houve o maior respeito entre os poderes. Harmônicos, convivemos bem, mas nunca houve interferência do legislativo no nosso governo, ou barganha. Hoje é a coisa mais comum. Se o governo quer estar acomodado, dar vantagem para o legislativo. Nós somos independentes, os poderes são independentes. Os deputados, senadores, vereadores são muito bem remunerados para isso. Cada um tem que cuidar da sua função. Tá? Foi assim que o meu governo fez em Palmas. Eu sempre digo que o último período digamos assim, de estabilidade da relação do executivo com o legislativo foi na tua gestão. A gestão do Amácia foi muito turbulenta e a Cíntia ela mantém também uma relação com uma certa turbulência também com a Câmara. Qual que é o segredo? Qual que foi o segredo? Em alguns aspectos, Kleber, até promíscuo, você entende? O segredo é o respeito, é o diálogo. Os vereadores da minha época, todos tinham diálogos conosco. A oposição sempre estava no meu gabinete, conversando, dando apoio, e nunca pediram nada em troca. Mas eu nunca deixei. Todos os projetos, ideias que nós tínhamos, nós chamamos a Câmara para falar, olha, amigo, vou encaminhar esse projeto por essa razão, tal, tal. Eu queria que vocês analisassem. Então a gente fazia as coisas conversar.
Hoje não, você manda para lá como se eles tivessem a obrigação de aprovar o que está na cabeça do prefeito. Ah, a diferença é o diálogo, você acha? De diálogo, tem que dialogar. Eu tenho certeza que o parlamento, tanto os municipais e estaduais, o que eles querem é isso. Você entende? É diálogo, é participar. Tá certo, então. Raul, olha, foi muito bom falar com você. Espero que, assim que definir a sua vida partidária, você já avisa aí e a gente vai estar acompanhando esse processo eleitoral que vai ser um dos mais interessantes dos últimos anos. Boa sorte aí na caminhada e estamos aí. O convite está de pé, viu? Tá bom. Falando com as minhas bases ainda. Muito obrigado, amigo. Nossa, amigo. Obrigado. Pessoal, esse aí então foi mais uma edição do nosso quadro Conversa de Política com o ex-prefeito de Palmas, Raul Filho. Um abraço a todos e até a próxima com mais outra importante personalidade da política do Tocantins. Um abraço.